Boa tarde, meu povo! Tudo bom com vocês? Tô eu aqui outra vez para contar mais um caso para vocês. Então, esse quem me contou foi minha amiga Ana Maria Machado, sabe? Pois é, eu trouxe ele para vocês hoje para comemorar essa santaiada que andou fazendo aniversário esses dias. São Pedro, Santo Antônio, São João. Eita, festa juninada boa, sou. Então, hoje a história que eu trouxe é de um caboclo que vocês conhecem já. Aquele mesmo da outro dia. Pedro Malazarte. A história se chama Um Lamaçal Colossal. É que eu tenho que confessar uma coisa pra vocês. O Pedro, gente, ele não era muito esquentar em lugar nenhum. Tava sempre indo de um canto pro outro, saía, trabalhava um pouquinho no lugar, saía de uma fazenda, ia pra outra, ia pra um sítio, saía do sítio a vender as coisas na feira, da vila. Enfim, quando menos esperava, o Pedro tava de novo na estrada, a caminho da cidade, de outro trabalho. Na verdade, o Pedro queria um trabalho sempre melhor, mais bem pago, patrão melhor, né? Um negócio mais interessante. Por isso que cada história do Pedro, ele tá fazendo uma coisa diferente. E sempre procurando um jeitinho de se defender. De garantir o prato de comida, de não ser explorado, né? Nem que pra isso ele tem que dar uma enganadinha em alguém. Acho que essa história que eu vou contar pra vocês hoje é uma das primeiras histórias do Pedro Malazarte. Quando ele foi tomar conta dos porcos de um fazendeiro rico, mas de uma fazenda grande, mas de um fazendeiro que era, olha, mão de vaca, mas mão de vaca, sovina mesmo. Quer dizer, no começo o Pedro não foi tomar conta dos porcos. O Pedro foi contratado para trabalhar na colheita. Ele, na verdade, ele nem tinha muito ele nem era muito conhecido de fazer muita arte, de pegar pressa nos outros, né? Chegou lá pedindo emprego e logo foi contratado. Pedro, então, começou a trabalhar. Trabalhou o mês inteirinho, de manhãzinha até de noitinha. E no fim desse tempo, quando chegou o dia de pagamento, o patrão não é que deu para ele só umas moedinhas, gente? Só umas moedinhas de nada? E aí o Pedro foi logo perguntando, uai, patrão, o que é isso? Só isso? E o salário que nós combinou? Bom, eu tive que descontar a tua hospedagem, Pedro. Se eu for hospedar todo mundo de graça nessa fazenda colossal, o que vai ser, deu? E o senhor chama aquilo de hospedagem? Dormir amontoado com os outros? Naquele barracão? Numa esteira velha? Direto no chão? O Pedro já foi logo reclamando, né? Mas faz bem pra coluna, Pedro. Aí o Pedro insistiu, gente. Teve jeito não. Mas foi uma hospedagem muito cara. Eu tenho pra mim que não dormia esse tantão, não. Mas não adiantou, viu, gente? Desconto tava feito, o patrão ainda apareceu com uma outra explicação. É que também eu tenho que descontar a comida. Se eu fosse dar comida de graça pra todo mundo que chega nessa fazenda colossal, que ia ser de mim? Um descontão desse, pela comida. Só aquele feijãozinho com arroz ralo. E o senhor queria que eu passasse fome, trabalhasse sem comer? Saco vazio não for para em pé, não. O Pedro tava reclamando, sabe, gente? Claro que não quero que você passe fome. Foi logo o patrão justificando. Mas a comida custa dinheiro. Tem que descontar do seu salário. O preço do feijão com arroz, da linguiça, do óleo, do ar, o salário da cozinheira, né? Do sabão que lavou as panelas. Olha, patrão, chega. Chega, que eu não quero mais saber dessa história de tanto desconto, não. Mas vou confessar uma coisa. Eu tenho pra mim que eu não comi esse tantão, não. Mas não adiantou discutir, não, viu, gente? O desconto tava feito. O Pedro, então, resolveu que no mês seguinte ele ia fazer diferente. Trabalhou do mesmo jeitinho, viu, gente? De sol a sol. Mas não dormiu no barracão, não. Nem comeu com os outros. Com um pouquinho de dinheiro que tinha ganho, comprou na venda sua própria esteira e dormia embaixo de uma árvore. Pescava no ribeirão, armava uma arapuca na mata e no fim do dia quase sempre
tinha uma coisinha para assar numa fogueira, uma arapuca na mata, e no fim sempre tinha um bichinho ali, aí ele catava uma raizinha de mandioca, uma espiguinha de milho. Dessa vez o patrão ia ver só. Não ia adiantar vir com aquela conversinha de fazenda colossal, não. Mas na hora do pagamento, não é que não foi nada de diferente? Lá veio o patrão de novo, com aquela moedinha de nada. Olha, chega, patrão. Nossas contas, como assim? Como assim, patrão? Como assim que você vai me dar só essas moedinhas? É assim que farta, ué. Você precisa acertar suas coisas aqui comigo. O patrão tinha descontado. Vocês não sabem o quê? Um tantinho do aluguel pro pedaço de terra onde o Pedro tinha armado a esteira. Outro tantinho pelo rio que ele tinha pescado. Outro tantinho pela espiga de milho, pela raiz de mandioca, até pelas folhas de taioba o patrão cobrou. Aquelas folhas que dá lá no meio do mato, gente. Pois é. E o Pedro falava, pelo amor de Deus, patrão, o senhor chega com essa história de desconto. Eu tenho pra mim que eu não usei esse tantão de coisa, não. Se é assim, então eu vou me embora. Não trabalho mais aqui. Aí o patrão deu uma coçada na cabeça, olhou bem pro Pedro e falou assim, olha, Pedro, você pode até ir embora, mas só se for mês que vem. Porque nesse mês ainda você tem que acertar comigo. Pra trabalhar mais um pouquinho pra acertar comigo tuas contas. O quê? Perguntou o Pedro. Minhas contas? Que contas? Que não tem conta em lugar nenhum? Como assim? É que ainda falta você acertar as contas lá no armazém. Que armazém? O Pedro foi logo estranhando, né, gente? Que armazém? Não tinha conta nenhum? Uai, aquela vendinha lá na beira da estrada, você não sabe que não é minha, não, Pedro? Uai, mas eu tenho lá conta naquele armazém? Ué, como não? E a esteira que você comprou? Ué, comprei, mas paguei. Com muita honra. Falou logo o Pedro pro patrão. Pagou a esteira, mas depois comprou também um pedaço de fumo de rolo. Uma cachaça. Outro não lembro. Ou você não lembra que você comprou isso também? Comprei sim, mas também paguei com muita honra. O Pedro foi ficando meio furioso, viu, gente? Pagou a primeira. A primeira cachaça você pagou, o primeiro fumo você pagou, mas depois pediu outra, mais outra, mais outra. Aí não tinha dinheiro para pagar e mandou pôr na conta. O vendedor, ó, notou tudinho. E agora você tem que pagar. Se eu for deixar de graça tudo que todo mundo compra no meu armazém, o que vai ser da minha conta, da minha fazenda colossal? Aí o Pedro protestou. Eu vou ser sincero com o senhor. Eu tenho pra mim que não fumei e não bebi um tantão desse, não. Aí com ar de bonzinho ainda, querendo tapear o Pedro, o fazendeiro completou. Mas não tem problema não, Pedro, fica tranquilo. Você pode pagar mês que vem. Olha, gente, mas vou falar uma coisa pra vocês. O Pedro saiu dali zangado, mas danado da vida. Ele não lembrava ter bebido tudo aquelas doses de pinga, não? Mas bem pensando, podia até ser, né? Bem que a mãe dele dizia que esse negócio de tomar cachaça era uma canseira só. De qualquer modo, uma coisa era certa. Aquilo não ia ter fim nunca. O patrão ia parar de descontar as coisas dele nunca. Esse fazendeiro é um explorador, pensou Pedro. Vem com essa conversinha mole de fazenda colossal, mas eu quero me tratar, mas ele fica me tratando que nem escravo, não me paga, não me deixa ir embora. Mas isso vai ficar assim, não? Vou dar um jeito nisso? No dia seguinte, então, o Pedro, muito esperto, já bolou um plano e foi procurar o patrão, se ofereceu para tomar conta dos porcos da fazenda. Esses porcos, gente, era o orgulho do fazendeiro. Uns porcão gordo, bonito, que dava, ó, uma dinheirama. Mas eles comiam muito. Fedia, então, benza a Deus. E dava trabalho, que qualquer esforço que alguém oferecesse para tomar conta deles era bem-vindo. Tudo bem, então vai cuidar das lavagens dele, o patrão falou. O Pedro foi, era duro, viu, gente? Uma espécie de trabalho de lixeiro.
O Pedro tinha que passar de casa em casa, por toda a fazenda, recolhendo os restos de comida. Casca de fruta, alimento estragado, tudo quanto é sobra, botando uns latãozão grande, jogando água no meio, uns bar de água que ele catava no ribeirão, misturava tudo, jogava no coxo e abria a porteira. Os porcos vinha correndo, derrubando uns os outros, se amontoando pra comilança. Olha, no meio de uma sujeirada incrível. Mas o Pedro não desanimou, não. Fez tudo direitinho, no capricho. Quando acabou, perguntou pro patrão assim: Olha, patrão, eu posso levar os porcos para passear? Passear, Pedro? O patrão foi perguntando. Nunca ouvi para falar de porco passeando, homem? Ficou maluco? Com todo respeito, senhor, eu sempre ouvi dizer que exercício faz bem para os animais. A carne deles fica melhor, rende mais, fica mais macia, dá até o melhor dinheiro na hora de vender. Os olhos do fazendeiro, então, briaram, porque ficou interessado nessa história de render mais, né? Era muquirana. E como é que você vai levar esses porcos para passear? Ah, patrão, numa fazenda colossal como essa, com toda certeza não vai fartar um lugar especial para os seus porquinhos fazer uns exercícios. E eu fico tomando conta como se fosse um pastor, um vaqueiro. Nessa hora o patrão começou a rir. Uai, Pedro, que pastor, que vaqueiro, que nada. Pá, você tá mais pra um porqueiro, não é verdade? Mas pode deixar, pode levar. Só tenha cuidado para não soltarem e não invadirem as roças. Meus porcos são danados, senão eles vão me dar prejuízo. Pode deixar, patrão. Já vi um lugar aqui perto que tem uma laminha muito simpática. Acho que os porcos vão adorar. Isso foi o Pedro que disse. E lá se foi, passando a noite, carregando água de um córrego para o outro, num córrego para o outro. Na verdade, vou contar uma coisa para vocês. O Pedro tinha montado aquele lamaçar, sabe? Ele catava a água do córrego a noite inteira e levava para o meio da estrada, num cantinho que não tinha plantação nenhuma, sabe? E lá começou a fazer uma lama naquele lugar. E foi lá que o Pedro levou os porcos para passear, certo? Então o Pedro naquela hora tinha preparado o seu próprio lamaçal colossal. Levou os porcos a hora que tirou do chiqueiro direto para esse lamaçal. Sentou em cima de uma pilha de umas tábuas que ele também tinha deixado preparado e esperou. Como essa lama ficava lá no meio da estrada, logo apareceu lá de longe um caminhão vazio. E ele fez sinal parando. O motorista parou e o Pedro disse que o patrão dele tinha saído para uma emergência, que tiveram que fazer uma viagem de urgência, sabe? E que tinha deixado os porcos para ele vender bem baratinho para mandar o dinheiro para ele nessa viagem. Conversa vai, conversa vem. O negociou a venda, negociou todos os animais com o fazendeiro. Só que tinha uma única condição que o Pedro pediu. Cada porco que ele fosse levar embora, eles tinham que arrancar o rabinho deles. E aí o caminhoneiro, né, achou meio estranho, mas aí o Pedro justificou, sabe o que é? É para eu poder prestar conta pro meu patrão, como que eu vou vender os porcos dele? Ele saiu correndo, não conseguiu nem contar os porcos. Como que eu vou justificar para ele quantos porcos eu vendi? Então assim, eu tendo um rabinho de cada um deles, depois eu consigo acertar as contas, né, com o meu patrão. O sujeito então concordou, tava com pressa, queria fechar logo o negócio antes que algum outro surgisse para querer comprar os porcos, ou então o Pedro desistisse daquele negócio que, olha, era um negocião, porque uns porcos bonitos daquele barato, daquele jeito, pelo amor de Deus. E com os olhos brilhando, ele ajudou o Pedro a cortar os rabinhos dos animais, foi guardando os porcos na carroceria, e no instante os dois se despediram. E lá ficou o Pedro lá com as tábuas, com aquela pilha sentado. Despediram, o Pedro ficou lá, contou até os rabinhos. Pedro, então, pôs dinheiro no bolso da venda e disse para si mesmo:
Agora eu tô descontando os descontos. Se eu fosse deixar de graça tudo que tiraram de mim nessa fazenda colossal, eu tava perdido. Depois ele pegou os rabinhos que tinha deixado separado em cima das tábuas e foi espetando todos na lama, naquele lamaçar. Uma boa distância um do outro. Todos menos um, que ele ficou segurando. Feito isso, foi para casa da fazenda. Quando tava chegando lá bem perto, o Pedro, gente, começou numa correria, mas numa gritaria, como se ele tivesse vindo bafurido. Todo o tempo, desde que ele saiu da lama. Socorro, meu povo, me acuda! Tô precisando de toda ajuda! Jesus, misericórdia! Olha, foi uma correria naquela fazenda. Todo mundo em volta, ele gritando, fingindo que tava meio sem fôlego, que nem conseguia falar. Que foi, Pedro? Que foi? O que tava acontecendo? Todo mundo queria saber, né? Cadê os meus porcos? O patrão só queria saber dos porcos. Cadê meus porcos? Depois de muito ofegar, de fazer aquela cena, né? Beber um copo d'água, Pedro finalmente explicou. Levei os bichinhos para passear num lugar onde não tinha nada plantado e eles descobriram um bom lamaçal. Um lamaçal colossal. E não é que os porcos adoraram? Sim, daí? Conte logo. Onde estão meus animais? O patrão, né, desesperado. Estão lá, fica sossegado. Tá tudo lá, patrão. Tá tudo lá os porcos. Então, pra que esse escândalo, Pedro? O que você tá com essa gritaria? Bom, patrão, é que eu tenho que confessar uma coisa. É que um lamaçal colossal era tão colossal que eles foram se afundando uns pouquinho. Afundando, Pedro? Os porcos afundando na lama? Como assim, Pedro? Afundando, uai. Ficando com as pernas presas e indo pro fundo, devagarinho. Eles estavam afundando, afundando. Quando eu vi, tentei segurar o que estava mais perto de mim. Puxei. Mas não adiantou nada, olha só o rabinho dele ficou na minha mão e o coitadinho foi sumindo. E aí o Pedro mostrou o rabinho que ele tinha guardado no bolso. Foi um espanto total, todo mundo queria saber, ver o rabo, e aquele rabinho enroladinho passava de mão em mão, o Pedro continuou. Então, foi um espanto, né, com aquela coisa. Eu não vi que não dava conta. E aí o Pedro falou assim, eu não vi que eu não dava conta sozinho, sabe, de arrancar os porcos. E vim correndo pedir ajuda. Vamos lá todo mundo pra lá? Então, gente, o fazendeiro desesperado. Vamos, gente, vamos lá todo mundo pra lá salvar meus porcos. Olha, o Pedro então nessa hora falou assim, ó, isso mesmo, vamos todo mundo. Mas é muito porco, eu não sei se vai dar. Se o senhor me deixar, eu peço licença e vou lá na fazenda vizinha pedir ajuda. Se o senhor me autorizar, claro, eu posso selar uma mula, ir lá no vizinho e pedir para os empregados também vir ajudar nós. Aí tem até um trator bom que a gente pode amarrar numas cordas, fazer força nos bichos e aí fica mais fácil de puxar. Boa ideia, Pedro. O patrão logo foi concordando. Mas não vai perder tempo, não. Não vai selar a mula, não. Monta logo no meu cavalo, que é mais veloz, já tá arriado e assim é mais ligeiro. Ah, gente, fala a verdade. Era isso mesmo que o Pedro queria. Num instante, não é que o nosso Malazarte já estava longe, na direção oposta do lamaçar, o cavalo do patrão com o dinheiro no bolso. E o patrão, se não tivesse esperado o reforço até hoje, já deve estar com uma boa coleção de rabinho de porco na mão. Ou ele estava pensando que ia continuar para sempre explorando todo mundo sem que nunca acontecesse nada com ele, naquela fazenda colossal. Hey, mas esse Pedro, gente, não deixa a coisa barata mesmo. Primeira peça da vida, primeira peça nesse patrão. Esse Pedro é danado que só ele.